Ao embarcar no avião, o milionário ficou paralisado ao ver que a aeromoça usava a pulseira da filha desaparecida. O que ele perguntou a fez chorar. O barulho ensurdecedor dos motores do Boeing 737 já tinha virado música de fundo para Clara Andrade, 5 anos trabalhando como comissária de bordo da TAM, e ela conhecia cada vibração, cada som que aquela máquina fazia nos céus. Mas hoje, algo estava diferente. Não no avião. Nela, enquanto empurrava o carrinho de bebidas pelo corredor estreito do voo 447 com destino a Recife, Clara brincava distraidamente com a pulseira no pulso esquerdo. Era um hábito antigo, quase inconsciente. Os pequenos sinos de prata tilintavam suavemente contra as turquesas sagradas, criando uma melodia que só ela conseguia ouvir por cima do ruído dos motores. "Com licença, senhorita." A voz grave atirou do devaneio. Clara ergueu os olhos e encontrou um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um terno que devia custar mais que seu salário de 3 meses. Mas não foi a roupa cara que a impressionou. Foram os olhos dele. Tinham algo de familiar, uma tristeza profunda que ela reconhecia, mas não sabia de onde. "Pois não, senhor. O que gostaria de beber?" "Um uísque." "Por favor, etiqueta preta, se tiver." Ele falou sem tirar os olhos da pulseira de Clara. O rosto dele foi ficando pálido, como se tivesse visto um fantasma. Clara serviu a bebida, mas percebeu que as mãos do homem tremiam quando ele pegou o copo. "Está tudo bem, senhor." Foi então que aconteceu. O homem deixou o uísque de lado e apontou para a pulseira dela, com os olhos brilhando de uma forma que deixou Clara desconfortável. "Essa pulseira..." A voz dele saiu como um sussurro rouco. "Onde você conseguiu isso?" Clara instintivamente cobriu a pulseira com a outra mão, desde pequena. Aquela era sua reação quando alguém perguntava sobre ela. Era o único pedaço do seu passado que tinha, e não gostava quando estranhos ficavam curiosos demais. É minha desde criança, por quê?" O homem passou a mão no rosto, como se estivesse tentando se recompor, quando olhou para Clara novamente. Havia lágrimas nos olhos. "Você pode se sentar por um momento. Sei que está trabalhando, mas..." Clara olhou ao redor. O voo estava tranquilo. A maioria dos passageiros dormindo ou distraídos com os celulares. Sua colega Mariana estava cuidando da parte da frente. Ela podia dar alguns minutos. "Tudo bem, mas só um pouquinho." Sentou-se na poltrona vazia ao lado dele. O homem a encarou por alguns segundos, como se estivesse memorizando cada traço do rosto dela. "Meu nome é Caio Brandão. Talvez você já tenha ouvido falar. Tenho alguns hotéis pelo Brasil." Clara balançou a cabeça. Não conhecia, mas pelo jeito que ele falava e se vestia, devia ser alguém importante. "Há 15 anos atrás, eu perdi minha filha." A voz de Caio embargou. "Helena tinha apenas 5 anos quando desapareceu da nossa casa, em Minas Gerais. Era uma noite de festa. Tinha muita gente, e eu me distraí com uma ligação de trabalho." Clara sentiu um aperto no peito. Não sabia por quê, mas a história estava mexendo com ela de um jeito estranho. "Sinto muito pela sua perda, Senhor Brandão." "A pulseira que você está usando..." Caio apontou novamente com a mão tremendo. "É idêntica à que Helena usava naquela noite. Idêntica mesmo. Turquesas da Chapada dos Veadeiros. Sinos de prata artesanais. Foi a avó dela que fez. Era peça única." O mundo de Clara parou. O barulho dos motores sumiu. As conversas dos passageiros viraram um burburinho distante. Ela olhou para a pulseira como se a visse pela primeira vez. "Isso é impossível. Eu tenho essa pulseira desde... Desde quando?" Caio se inclinou na direção dela, os olhos fixos no rosto de Clara. "Desde os 18 anos. Encontraram ela nos pertences não reclamados do Hospital de Ouro Preto e me entregaram quando completei a maioridade." Caio ficou em silêncio por um momento que pareceu uma eternidade. Quando voltou a falar, a voz dele estava diferente, carregada de uma emoção que Clara não conseguia identificar. Ouro Preto. Helena desapareceu na estrada que vai para Ouro Preto. Clara sentiu um arrepio subir pela espinha. Desde pequena, tinha sonhos estranhos com aquela cidade. Sonhos com uma casa grande, cheiro de jasmim, uma fonte no jardim. Sempre achou que era coisa da imaginação. "Senhor Brandão, eu não sei o que dizer, mas não posso ser sua filha. Cresci no orfanato Sagrado Coração, em Ouro Preto.
Não tenho memória de antes dos 6 anos. 6 anos! Os olhos de Caio se arregalaram. Helena tinha 5 quando desapareceu. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo tilintar suave dos sinos, quando Clara mexeu nervosamente a mão. O som fez Caio fechar os olhos, como se fosse uma música que ele não escutava há muito tempo. Esse som, ele murmurou. Helena adorava balançar a pulseira só para ouvir os sininhos. Ela dizia que era música de anjo. Clara sentiu algo se mexer no fundo da memória. Uma voz distante, carinhosa, falando sobre música de anjo. Mas quando tentou se concentrar, a lembrança escapou como água entre os dedos. Olha, Sr. Brandão, eu entendo que o senhor está sofrendo e... Seus olhos... Caio a interrompeu, aproximando o rosto. Você tem os mesmos olhos da minha ex-esposa, verdes com pontinhos dourados e essa covinha no queixo. Helena tinha exatamente igual. Clara levou a mão ao queixo automaticamente. Nunca tinha prestado atenção nisso, mas sempre soube que tinha uma marquinha pequena ali. Quantos anos você tem? 20. Helena teria 20 anos hoje. A voz de Caio saiu como um sopro. Clara, eu sei que isso parece loucura, mas você poderia ser minha filha. Clara se levantou bruscamente, o coração disparado. Aquilo era demais. Era impossível. Mas por que então ela sentia aquele aperto no peito? Por que o rosto daquele homem lhe parecia familiar? Eu preciso voltar ao trabalho. Espera, por favor. Caio segurou o braço dela delicadamente. Eu sei que é muita informação de uma vez, mas você poderia me encontrar depois do voo. Só para conversarmos mais. Clara olhou para ele. Havia algo nos olhos de Caio Brandão que ela não conseguia ignorar. Uma dor profunda, mas também uma esperança desesperada. Era como se ele estivesse se afogando, e ela fosse a única pessoa que podia salvá-lo. Eu não sei. Por favor, 15 anos, Clara. 15 anos procurando por ela. Se existe uma chance, só uma chance de que você seja Helena. O tilintar da pulseira encheu o silêncio novamente. Clara a olhou, pensando em quantas vezes tinha se perguntado de onde vinha, quem tinha feito, porque era a única coisa que tinha do seu passado. Está bem, mas só para conversar. O alívio no rosto de Caio foi instantâneo. Ele tirou um cartão do bolso do terno. Meu número está aí. Quando pousarmos, me liga. Podemos tomar um café, sem pressa. Clara pegou o cartão, os dedos tocando brevemente os dele, por uma fração de segundo. Sentiu algo estranho, uma sensação de proteção, de cuidado, como se já conhecesse aquelas mãos. Clara, a voz de Mariana a chamou lá da frente. Preciso de você aqui. Já vou. Clara guardou o cartão no bolso do uniforme. Senhor Brandão, Caio. Pode me chamar de Caio. Ela assentiu e voltou para o trabalho. Mas durante o resto do voo, não conseguiu parar de pensar na conversa. E sempre que a pulseira tilintava, sentia como se alguém estivesse sussurrando seu nome. Não Clara, outro nome. Um nome que ela não conseguia lembrar, mas que parecia certo. Quando o avião pousou em Recife, Clara viu Caio esperando na saída. Ele a olhou com uma mistura de esperança e medo, como se ela fosse desaparecer a qualquer momento. Então, ele perguntou quando ela se aproximou. Clara olhou para a pulseira mais uma vez. Os sinos brilhavam sob a luz do aeroporto. E por um instante, ela teve a impressão de ouvir uma risada de criança ecoando no ar. Vamos tomar esse café. 15 anos atrás. Mansão dos Brandão, Minas Gerais. A festa estava no auge quando o telefone de Caio tocou pela terceira vez naquela noite. O salão principal da mansão fervilhava com os convidados mais influentes de Minas Gerais, todos celebrando o aniversário de 50 anos de Augusto, seu irmão mais velho. Papai, olha. Helena correu até ele. Os cabelos cacheados voando soltos, a pulseira de turquesas tilintando no pulso pequeno. Tia Renata disse que posso ficar acordada até mais tarde hoje. Caio sorriu e se abaixou para ficar na altura da filha. Aos 5 anos, Helena era sua alegria, especialmente depois que sua esposa morreu no parto do segundo filho, que não conseguiram salvar. A menina era tudo o que lhe restava da família que sonhara construir. Pode sim, princesa, mas só até às 10, tá bom. Tá bom, papai. Helena deu um beijinho no rosto dele e saiu correndo em direção ao jardim,
onde outras crianças brincavam de esconde-esconde entre as roseiras. O telefone tocou novamente. Caio olhou o visor. São Paulo, investidores urgente, suspirou. Mesmo em festa de família, os negócios não davam trégua. Caio, atende logo essa porcaria. Augusto se aproximou com 2 copos de uísque, rindo. Hoje é minha festa, não reunião de diretoria. Já vou, só deixa eu resolver essa parada. Caio se afastou da multidão, procurando um lugar mais silencioso. Acabou subindo para o escritório no 2º andar. De onde podia ver o jardim através da janela, Helena estava brincando perto da fonte, a pulseira captando a luz das lanternas do jardim. A ligação durou mais que o esperado. Problemas com a aquisição de um hotel em Salvador que poderiam custar milhões se não fossem resolvidos imediatamente. 40 minutos depois, quando finalmente desligou, Caio desceu correndo para a festa. Augusto, cadê a Helena? Não sei, deve estar por aí brincando. Por que a cara de preocupado? Caio vasculhou o salão, o jardim, a cozinha. Perguntou para todos os convidados. Ninguém tinha visto Helena há pelo menos meia hora. Helena! Caio gritou, a voz ecoando pela propriedade. Helena, onde você está? Foi Renata quem sugeriu chamar a polícia. Caio, calma, talvez ela tenha se escondido em algum lugar da casa e acabou dormindo. Renata colocou a mão no ombro dele, a voz cheia de preocupação. Mas é melhor não arriscar. Vou ligar para a polícia. O que se seguiu foi um pesadelo. Policiais vasculharam cada centímetro da propriedade. Questionaram todos os convidados, funcionários, fornecedores. A única pista eram pegadas pequenas na terra macia perto do portão dos fundos, que levavam até a estrada. Helena tinha desaparecido sem deixar rastros. No mesmo momento, estrada para Ouro Preto. O Volkswagen Gol preto corria pela estrada escura, faróis cortando a neblina que começava a se formar nas montanhas. No banco de trás, Helena acordou desorientada, as mãos amarradas, um pano na boca. Ela acordou. O homem no banco do passageiro se virou. E agora? Agora nada, imbecil. Leva ela pro esconderijo. Espera o contato da patroa e depois a gente negocia a grana. Helena tentou falar, mas só saíram sons abafados. Lágrimas escorriam pelo rosto, enquanto ela balançava o braço, fazendo a pulseira tilintar desesperadamente. Cala essa porcaria! O motorista gritou, irritado com o barulho dos sinos. Foi quando ele perdeu a concentração. Uma curva fechada apareceu na frente, mais rápida do que esperava. O carro derrapou no asfalto molhado. Bateu no guardrail e capotou 3 vezes antes de parar numa vala. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo vapor saindo do radiador furado e por um tilintar fraco vindo dos destroços. 2 horas depois, José e Maria voltavam da cidade quando viram a fumaça. O casal de camponeses parou a caminhonete velha e desceu para investigar. Meu Deus do céu, José! Tem gente aqui! Os 2 homens na frente estavam mortos, mas no banco de trás, meio soterrada pelos destroços, uma menina gemia baixinho. Tinha ferimentos graves na cabeça, o rosto inchado e coberto de sangue. Maria, pega a lanterna. Vamos tirar ela daí. Conseguiram retirar Helena dos destroços, mas ela estava inconsciente e respirando com dificuldade. A pulseira havia se soltado no impacto e estava perdida entre os pedaços de metal e vidro. Hospital, José, rápido! Durante o trajeto até Ouro Preto, Helena murmurou algumas palavras incompreensíveis. José conseguiu ouvir papai e algo que soava como Helena, mas não tinha certeza. No hospital, os médicos trabalharam a noite toda. Os ferimentos na cabeça eram sérios, e quando ela finalmente acordou, 3 dias depois, não lembrava de nada, nem do próprio nome. Como você se chama, querida? A enfermeira perguntou com carinho. Helena olhou para ela com os olhos verdes confusos. Levou a mão ao pulso onde costumava estar a pulseira e não encontrou nada. Não sei. Presente. São Paulo. Escritório da Brandão Hotéis. Renata Brandão terminou de assinar os contratos do novo hotel em Florianópolis. Quando o telefone tocou, aos 42 anos, ela havia se transformado na executiva que sempre sonhou ser. A tragédia de Helena tinha aberto as portas para isso. Com Caio devastado e mergulhado nas buscas obsessivas pela filha, ela assumiu gradualmente o controle dos negócios da família. Dona Renata,
É o investigador particular. Diz que é urgente. Pode passar. A voz do homem do outro lado da linha a fez esquecer completamente dos contratos na mesa. Senhora Brandão, preciso encontrar com a senhora hoje mesmo sobre aquele assunto. Delicado. Renata sentiu o sangue gelar. Fazia anos que não ouvia falar do investigador que contratara para monitorar qualquer pista sobre Helena. Tinha sido uma precaução, uma forma de se manter sempre um passo à frente caso algo aparecesse. O que aconteceu? Não posso falar por telefone, mas encontramos uma jovem que pode ser relevante para seus interesses. Onde? Ela trabalha como comissária de bordo. TAM, voo 447, nome, Clara Andrade. O nome não significava nada para Renata, mas o tom preocupado do investigador a deixou em alerta. E o que tem ela? Senhora, a moça tem 20 anos, cresceu num orfanato em Ouro Preto e... O homem fez uma pausa dramática. Ela usa uma pulseira de turquesas com sinos de prata, idêntica à que Helena usava. O telefone escorregou da mão de Renata e caiu no chão com um estrondo. 15 anos. 15 anos desde aquela noite maldita em que tudo deu errado. 15 anos construindo seu império sobre o silêncio e a dor de Caio. Com as mãos tremendo, ela pegou o telefone de volta. Tem certeza. Absoluta. E tem mais. Seu cunhado estava no mesmo voo, eles conversaram. Renata fechou os olhos, sentindo o mundo girar ao seu redor. Todo o seu castelo de cartas estava prestes a desabar. Caio descobrindo a verdade significaria não apenas a prisão para ela, mas a perda de tudo que construíra. Preciso que você continue monitorando essa garota. E quero saber cada movimento do Caio também. Entendido, mas senhora, se ela realmente for... Não é. Renata cortou, a voz saindo mais agressiva que pretendia. Não pode ser. Helena morreu naquele acidente. Tem que ter morrido. Mas mesmo enquanto falava, Renata sabia que estava tentando convencer a si mesma. Sempre soube que existia a possibilidade de Helena ter sobrevivido. Por isso, contratara o investigador logo após o acidente, para ter certeza de que todos os envolvidos estavam realmente mortos. Aparentemente, não estavam. Desligou o telefone e ficou olhando pela janela do escritório, vendo São Paulo se estender até o horizonte. Tudo aquilo era dela agora. Os hotéis, as empresas, o poder, o respeito. Tinha trabalhado duro para chegar onde estava. Mesmo que o pontapé inicial tenha vindo da tragédia, não ia perder tudo por causa de uma garota que apareceu do nada. Pegou outro telefone, discou um número que conhecia de cor, mas esperava nunca precisar usar novamente. Murilo, sou eu, preciso de um serviço. A voz rouca do homem do outro lado não demonstrou surpresa. Faz tempo, Renata. Pensei que tinha saído desse mundo. Eu saí, mas às vezes o passado volta para nos assombrar. Renata olhou para a foto na mesa, onde aparecia sorrindo ao lado de Caio e Augusto, numa confraternização da empresa. Preciso que você cuide de um problema para mim, uma garota que pode complicar minha vida. Entendo o nome. Clara Andrade, comissária de bordo da TAM. Te mando os detalhes por SMS. Vai custar caro. Faz muito tempo que não faço esse tipo de trabalho. Dinheiro não é problema. Só resolva isso rápido e sem deixar rastros. Como sempre, pode deixar comigo. Renata desligou e se recostou na cadeira de couro. Massageando as têmporas do lado de fora, o trânsito de São Paulo seguia seu ritmo frenético, pessoas correndo atrás de seus sonhos e ambições. Ela tinha conseguido os dela, e não ia deixar que uma garota com uma pulseira destruísse 15 anos de trabalho. Não mesmo. O café na esquina do aeroporto de Recife estava quase vazio quando Clara chegou. Caio já estava lá, mexendo nervosamente numa xícara de café que parecia não ter tocado. Quando a viu, ele se levantou tão rapidamente que quase derrubou a cadeira. Clara, não sabia se você viria mesmo. Eu também não sabia. Clara puxou a cadeira e se sentou, ainda incerta sobre o que estava fazendo ali. Olha, senhor, Caio, eu não quero criar falsas esperanças. Eu só vim porque você sentiu algo diferente quando falamos no avião. Caio a interrompeu suavemente. Eu vi no seu rosto a mesma coisa que eu senti. Clara brincou com a pulseira, o tilintar suave dos sinos preenchendo o silêncio entre eles. Era verdade. Desde que desceu do avião, não conseguia parar de pensar na conversa.
Havia algo no jeito que Caio olhava para ela. Uma familiaridade que não fazia sentido. Você quer um café? Alguma coisa para comer? Só um café mesmo. Obrigada. Caio fez sinal para a garçonete e se concentrou novamente em Clara. Ela percebeu que ele estava memorizando cada detalhe do rosto dela, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Você disse que cresceu num orfanato em Ouro Preto. Sagrado Coração. Cheguei lá com 6 anos, sem memória de nada anterior. Clara mexeu o café que acabara de chegar. As freiras sempre disseram que eu tinha sofrido um acidente. Alguma coisa na cabeça que apagou as lembranças. E não voltou nada. Nem um flash. Uma sensação. Clara hesitou. A verdade era que sempre tivera sonhos estranhos. Fragmentos de imagens que não faziam sentido. Uma casa grande com colunas brancas. O cheiro doce de jasmim. Uma fonte no meio de um jardim. E uma voz masculina cantarolando uma música que ela não conseguia identificar. Às vezes eu sonho com coisas, mas não sei se são memórias ou só imaginação. Os olhos de Caio se iluminaram. Que tipo de coisas? Uma casa grande, sempre a mesma casa. Tem um jardim com uma fonte e... Clara parou, sentindo-se idiota. Desculpa, isso deve soar muito louco. Não soa nada louco. Minha casa em Minas tem uma fonte no jardim. Helena adorava brincar lá. Caio se inclinou para a frente, a voz carregada de emoção. Que mais você lembra? Cheiro de jasmim. Sempre tem cheiro de jasmim nos sonhos. Clara fechou os olhos por um momento. E uma música, alguém cantarolando uma música que eu não consigo identificar, mas que me deixa segura. Caio ficou em silêncio por alguns segundos, os olhos marejados, quando voltou a falar. A voz saiu como um sussurro. Eu costumava cantar. Atirei o pau no gato para Helena na hora de dormir. Era a música favorita dela. Um arrepio percorreu a espinha de Clara. Ela conhecia essa música. Sempre soube a letra, mesmo sem lembrar de onde tinha aprendido. Isso não quer dizer nada. Toda criança brasileira conhece essa música. É verdade, mas Clara... Caio estendeu a mão sobre a mesa, parando a poucos centímetros da dela. Você toparia fazer um exame de DNA, só para tirarmos a dúvida de uma vez por todas. Clara olhou para a mão dele. Era grande, com alguns calos que indicavam que nem sempre tinha sido só executivo. Havia uma cicatriz pequena no indicador que, por algum motivo, lhe parecia familiar. Você realmente acredita que eu posso ser sua filha? Eu quero acreditar tanto que dói. A sinceridade na voz de Caio foi como um soco no estômago. 15 anos. Clara, 15 anos procurando por ela, contratei detetives, ofereci recompensas, nunca parei de esperança. E aí você aparece, com a pulseira idêntica, a idade certa, cresceu no lugar certo. Tá bom? Clara suspirou. Vou fazer o exame, mas se der negativo, promete que vai me deixar em paz. Prometo. Caio sorriu pela primeira vez desde que se conheceram. Mas se der positivo, vamos nos preocupar com isso quando chegar a hora. 3 horas depois, São Paulo Augusto Brandão estava revisando contratos no escritório quando percebeu Renata agindo de forma estranha. A esposa tinha cancelado uma reunião importante. Fez pelo menos 10 ligações em voz baixa e agora estava parada na janela, olhando o movimento da rua com uma atenção que ele não via há anos. Amor, tá tudo bem? Você parece preocupada. Renata se sobressaltou, como se tivesse esquecido que ele estava ali. Tudo bem sim, só uns problemas com o hotel de Salvador. Augusto conhecia a esposa há 15 anos. Sabia quando ela estava mentindo. Que problemas? Posso ajudar? Não, é só burocracia, já está resolvido. Naquele momento, o telefone de Renata tocou. Ela olhou o visor e ficou ainda mais tensa. Com licença, preciso atender isso. Saiu da sala rapidamente, mas não foi longe o suficiente. Augusto conseguiu ouvir fragmentos da conversa pelo corredor. Tem certeza que é ela. Não pode deixar isso chegar ao Caio. Faça o que for necessário. Augusto franziu a testa. Que diabos estava acontecendo? E por que Renata estava falando sobre Caio de forma tão conspiratória, Ouro Preto? Tarde do mesmo dia, Clara tinha decidido tirar alguns dias de folga. Não conseguia explicar por quê, mas sentia a necessidade de voltar a Ouro Preto, de revisitar os lugares da sua infância. Talvez encontrasse alguma pista,
alguma coisa que ajudasse a esclarecer aquela situação maluca. O orfanato Sagrado Coração continuava do mesmo jeito. Paredes descascadas, pátio de terra batida, o mesmo crucifixo no portão principal. Irmã Benedita, agora com os cabelos completamente brancos, a recebeu com o carinho de sempre. Clara, minha filha, que surpresa boa, como você está. Bem, irmã, na verdade, vim aqui porque preciso saber mais sobre como cheguei aqui. O sorriso da freira se desfez um pouco. Você sabe que não temos muitas informações. Querida, você chegou pelo hospital depois daquele acidente, mas deve ter alguma coisa nos arquivos, algum documento, alguma pista sobre minha família? Irmã Benedita suspirou. Vem comigo. Elas foram até o pequeno arquivo do orfanato. Uma sala empoeirada, cheia de pastas amareladas. A freira procurou por alguns minutos até encontrar uma pasta fina com o nome Clara, não identificada. É tudo que temos, minha filha. Clara abriu a pasta com as mãos tremendo. Havia poucos documentos. O relatório do hospital, algumas anotações das freiras, fotos dela quando criança. Mas foi um detalhe no relatório médico que chamou sua atenção. Irmã, aqui diz que encontraram uma pulseira junto comigo. Turquesas e sinos de prata. Ah, sim. Estava perdida entre os destroços do acidente. A polícia trouxe depois. Disse que podia ser sua. A polícia investigou meu caso. Claro, querida. Todo caso de criança abandonada é investigado. Mas não conseguiram te identificar. Seus ferimentos tinham alterado muito seu rosto. E não havia nenhum caso de desaparecimento que combinasse. Clara sentiu um frio na barriga. Como assim? Não havia nenhum caso. Bem, houve algumas ocorrências de crianças desaparecidas na época, mas nenhuma batia com suas características. Uma menina de 5 anos sumiu numa festa em Belo Horizonte, mas a família era rica. Fizeram busca em todo o estado. Se fosse você, com certeza teriam te encontrado. O mundo parou para Clara. Uma menina de 5 anos, Belo Horizonte, família rica. Irmã, a senhora lembra do nome dessa menina? Não, querida, faz tanto tempo. Por que pergunta? Clara não respondeu. Estava pensando em Caio, na festa que ele mencionou, na pulseira idêntica. As peças estavam se encaixando de uma forma que a assustava. São Paulo. Noite Murilo Ventura terminou de estudar os arquivos que Renata havia mandado. Clara Andrade, 20 anos, comissária de bordo, morava sozinha num apartamento pequeno na zona norte de São Paulo. Rotina previsível, poucos amigos próximos, família nenhuma. Seria um trabalho fácil. Um acidente de carro, talvez, ou algo que parecesse assalto. Murilo tinha experiência suficiente para fazer parecer natural. Mas havia algo no rosto da garota que o incomodava. Nos 15 anos que não via Renata, tinha tentado se convencer de que era um homem diferente. Tinha até construído uma vida relativamente normal, longe daquele mundo. Agora, olhando para a foto de Clara, se perguntava se realmente conseguiria fazer aquilo novamente. O telefone tocou Renata, como se soubesse que ele estava pensando nela. E então, já decidiu como vai fazer. Ainda estou estudando. Ela voltou para Ouro Preto hoje. Posso resolver por lá, longe de São Paulo. Perfeito. Quanto mais longe dos olhos do Caio, melhor. Renata, Murilo hesitou. Tem certeza de que precisa ser definitivo. O que quer dizer? Não seria mais fácil só assustar ela, fazer com que desaparecesse novamente? O silêncio do outro lado da linha foi longo e perigoso. Murilo, eu não paguei você para ter consciência. Paguei para resolver um problema. Se não consegue mais fazer seu trabalho, posso encontrar alguém que consiga. Não, pode deixar comigo. Ótimo. E Murilo, não demore. Cada dia que passa é um dia a mais para o Caio descobrir a verdade. Murilo desligou e ficou olhando novamente para a foto de Clara. Tinha olhos gentis, sorriso sincero, não parecia com alguém que merecia morrer por crimes do passado que nem sabia que existiam. Mas negócios eram negócios, e ele tinha uma reputação a manter. Guardou a foto na carteira, pegou as chaves do carro e saiu na direção de Ouro Preto. A manhã em Ouro Preto amanheceu nublada, com aquela neblina característica que deixava a cidade histórica ainda mais misteriosa. Clara acordou cedo no pequeno hotel onde estava hospedada,
com uma sensação estranha de que alguém a estava observando. Passou a noite toda sonhando com fragmentos de memórias que pareciam mais reais que nunca. Vozes distantes, o cheiro de chuva no asfalto, luzes de faróis cortando a escuridão. Depois do café da manhã, decidiu ir ao Hospital Santa Casa, onde havia sido internada 15 anos atrás. Se ia mesmo fazer aquele exame de DNA com Caio, precisava de todas as informações possíveis sobre seu passado. O hospital continuava funcionando no mesmo prédio antigo, mas havia passado por reformas. Na recepção, uma jovem atendente a direcionou para o arquivo médico. "A senhora vai querer falar com a dona Mariana", disse a recepcionista. "Ela trabalha aqui há mais de 20 anos. Deve lembrar do seu caso." Mariana Silva tinha uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque e um jeito maternal que imediatamente deixou Clara à vontade. Quando Clara explicou o motivo da visita, os olhos da mulher se iluminaram de reconhecimento. "Claro que lembro de você. Como esquecer? Uma menininha tão machucada, sem família, sem nome." Mariana balançou a cabeça com tristeza. "Você estava em estado grave quando chegou. Os médicos não sabiam se ia sobreviver. A senhora lembra de mais algum detalhe? Qualquer coisa que possa me ajudar a entender o que aconteceu?" Mariana pensou por um momento, mexendo nas gavetas da mesa. "Tem uma coisa. O casal que te encontrou, seu José e Dona Maria, eles sempre foram muito religiosos. Quando souberam que você ia ficar bem, voltaram aqui algumas vezes para saber como estava. Até trouxeram umas roupinhas que Dona Maria tinha costurado. Eles ainda moram aqui perto. Moram sim, numa fazendinha a uns 15 quilômetros daqui. Posso desenhar um mapinha para você." Clara pegou o papel com as direções. O coração acelerado. Finalmente, pessoas que poderiam ter informações sobre aquela noite terrível. São Paulo. Escritórios Brandão. Caio não conseguia se concentrar em nada, desde o encontro com Clara no café. Sua cabeça era um turbilhão de esperanças e medos. Tinha marcado o exame de DNA para o dia seguinte, mas a espera estava sendo torturante. Augusto entrou na sala sem bater, o rosto preocupado. "Caio, precisamos conversar. Se for sobre os contratos de Salvador, deixa para depois. Não consigo pensar em trabalho agora. Não é sobre trabalho." Augusto fechou a porta e se sentou na poltrona em frente à mesa do irmão. "É sobre a Renata." Caio levantou os olhos dos papéis. "O que tem ela? Ela está agindo estranho, muito estranho. Ontem ouvi ela fazendo umas ligações, falando sobre você, sobre não deixar algo chegar até você. Augusto, você está sendo paranoico. A Renata sempre foi discreta com os negócios." "Caio, escuta o que estou dizendo." Augusto se inclinou para a frente. Ela mencionou seu nome especificamente e parecia preocupada, assustada até. Caio parou de mexer nos papéis, conhecia o irmão há 48 anos e sabia quando ele estava sendo sério. Que tipo de ligação? Não conseguia ouvir tudo, mas ela disse algo sobre fazer o que for necessário e não pode deixar isso chegar ao Caio. Um frio percorreu a espinha de Caio. "Você acha que tem a ver com a menina do avião? Com essa história de ela ser a Helena?" Augusto assentiu. "É muita coincidência, não acha?" Caio ficou em silêncio por alguns minutos. Processando a informação, Renata sempre havia sido sua confidente depois do desaparecimento de Helena. Foi ela quem o ajudou a superar os primeiros meses de desespero. Quem assumiu os negócios quando ele não conseguia trabalhar? Por que ela estaria preocupada com Clara? Talvez ela só esteja tentando me proteger de uma nova decepção. Ou talvez ela saiba de algo que não quer que você descubra. Estrada rural próxima a Ouro Preto, Clara. Dirigia o carro alugado pela estrada de terra. Seguindo as direções que Mariana havia desenhado, a fazenda de José e Maria ficava numa região isolada, cercada por morros e mata fechada. O que ela não sabia era que estava sendo seguida. Murilo mantinha distância. Dirigindo uma picape preta que se confundia com os outros veículos rurais da região, tinha chegado a Ouro Preto na madrugada e localizado Clara através de contatos que ainda mantinha na cidade. O plano era simples: esperar ela se isolar numa estrada deserta e simular um acidente. A oportunidade perfeita estava se apresentando. Fazenda de José e Maria. A casa era simples, de tijolo aparente, com um quintal cheio de galinhas e um cachorro vira-lata que latiu quando Clara estacionou.
Uma mulher de uns 70 anos apareceu na porta, secando as mãos no avental. Boa tarde, senhora. A senhora é Dona Maria. Sou sim, filha. Em que posso ajudar? Clara respirou fundo. Meu nome é Clara. A senhora e seu José me encontraram numa estrada há 15 anos, depois de um acidente de carro. O rosto de Maria se transformou completamente. A mulher levou as mãos ao peito, os olhos se enchendo de lágrimas. Meu Deus do céu, é você, José! José, vem aqui rápido! Um homem alto e magro apareceu vindo do quintal, usando um chapéu de palha surrado, quando Maria explicou quem era Clara. Ele tirou o chapéu e a olhou com a mesma emoção da esposa. Menina, quantas noites a gente rezou por você. Como está? Cresceu bonita, saudável. Posso entrar? Gostaria de conversar com vocês sobre aquela noite. Claro, filha. Maria, vai buscar um café para a menina. A casa era aconchegante. Cheia de móveis antigos e imagens de santos, Clara se sentou no sofá da sala enquanto Maria preparava o café na cozinha. Seu José, o senhor lembra de detalhes do acidente. José se sentou numa cadeira de balanço, o rosto ficando sério. Como esquecer, menina? Foi uma cena terrível. O carro capotado na vala, 2 homens mortos na frente, você no banco de trás toda machucada. 2 homens, eles eram... Não conhecíamos. Não, eram de fora. Pela roupa e pelo jeito de falar. O carro tinha placa de Belo Horizonte. O coração de Clara disparou. Belo Horizonte. Novamente Belo Horizonte. E eu disse alguma coisa? Falei algum nome. Maria voltou da cozinha com uma bandeja de café e biscoitos caseiros. Você falava muito, filha, mas estava deliranado por causa dos ferimentos. Falava papai, casa, essas coisas. E tinha uma pulseira. José acrescentou. Uma pulseira bonita, com pedras azuis e uns sininhos. Procuramos ela nos destroços depois, mas não achamos na hora. Vocês voltaram ao local do acidente. Voltamos sim. No dia seguinte, depois que te levamos para o hospital, queríamos ver se tinha alguma coisa que pudesse te identificar. Maria pegou a mão de Clara carinhosamente. Foi quando achamos a pulseira, perdida entre os pedaços de metal, levamos para a polícia. Clara sentiu as lágrimas nos olhos. Vocês salvaram minha vida. Deus que salvou, menina. Nós só fomos os instrumentos. Seu José, a senhora lembra se a polícia disse alguma coisa sobre quem poderiam ser aqueles homens? José e Maria trocaram um olhar estranho. A polícia achou que eram bandidos. José disse devagar. Tinham armas no carro. Dinheiro em espécie. Falaram que podia ser sequestro. Sequestro. É o que falaram. Que você podia ter sido sequestrada e eles estavam te levando para algum lugar. Maria balançou a cabeça. Coitadinha, tão pequena para passar por uma coisa dessas. Clara ficou em silêncio, processando a informação, sequestro. Caio havia mencionado que Helena desapareceu durante uma festa, se ela realmente fosse Helena. Posso perguntar mais uma coisa? Vocês lembram que horas encontraram o acidente? Umas 2 da manhã. José respondeu. Voltávamos da cidade, da casa da minha irmã. E em que dia foi isso? Maria pensou por um momento. Foi numa sexta-feira, dia 15 de março. Lembro porque era próximo ao aniversário do José. Clara sentiu o mundo girar. Caio havia dito que Helena desapareceu numa sexta-feira, 15 anos atrás. Estrada de volta para Ouro Preto, Clara dirigia de volta para a cidade, a cabeça fervilhando com as informações. Sequestro. 2 homens mortos. Carro de Belo Horizonte. Tudo batia perfeitamente com a história de Caio. Estava tão concentrada nos pensamentos que não percebeu a picape preta que se aproximava rapidamente por trás. Murilo havia esperado o momento certo. A estrada era deserta, sem casas por perto, sem testemunhas. Acelerou a picape e se preparou para bater na traseira do carro de Clara, simulando um acidente fatal. 50 metros, 40, 30. Foi quando Clara olhou pelo retrovisor e viu o veículo se aproximando em alta velocidade. Seu instinto de sobrevivência gritou perigo. Pisou fundo no acelerador, tentando escapar. A perseguição durou menos de 5 minutos, mas pareceu uma eternidade. Clara conseguiu chegar à entrada da cidade antes que Murilo a alcançasse. Com movimento de pessoas e outros carros, ele desistiu da investida e deu meia volta. Clara parou o carro na primeira delegacia que encontrou, as mãos tremendo no volante,
Não sabia se tinha sido paranoia ou se realmente alguém havia tentado algo contra ela. Mas uma coisa estava clara: quanto mais descobria sobre seu passado, mais perigosa sua situação parecia ficar. Pegou o celular e discou o número de Caio. Caio, sou eu, Clara. Precisamos conversar. Urgente. Caio dirigiu de São Paulo até Ouro Preto como um louco, quebrando todos os limites de velocidade. A ligação de Clara tinha sido breve, mas ele conseguiu ouvir o medo na voz dela. Alguma coisa tinha acontecido, e cada fibra do seu ser de pai protetor estava em alerta máximo. Encontrou Clara no saguão do hotel onde ela estava hospedada. Ela parecia pequena e assustada, muito diferente da mulher confiante que conhecera no avião. Quando o viu, seus olhos se encheram de lágrimas de alívio. Caio, que bom que você veio. O que aconteceu? Você parecia apavorada no telefone. Clara contou sobre a visita à fazenda de José e Maria, sobre as revelações do casal e sobre a perseguição na estrada. A cada palavra, o rosto de Caio ficava mais sombrio. Você tem certeza de que alguém estava te seguindo? Tenho. O carro se aproximou em alta velocidade, como se fosse me atropelar. Só parou quando cheguei na cidade. Caio passou a mão no cabelo, processando a informação. Se Clara realmente fosse Helena, e alguém estava tentando machucá-la, isso significava que a pessoa responsável pelo desaparecimento original ainda estava por aí, e não queria que a verdade viesse à tona. Clara, vamos para São Paulo hoje mesmo. Não é seguro você ficar aqui sozinha. Mas, sem mais, se alguém está tentando te machucar, você precisa ficar onde eu possa te proteger. 2 horas depois, Estrada São Paulo, eles viajavam no carro de Caio. Uma BMW preta com vidros escuros. Clara havia insistido em levar seu carro alugado também. Então, combinaram de ir juntos até São Paulo, onde ela devolveria o veículo na locadora, durante o trajeto. Clara contou em detalhes tudo que José e Maria haviam revelado. Caio ouvia em silêncio, mas ela podia ver a emoção crescendo no rosto dele a cada palavra. Sexta-feira, 15 de março. Ele murmurou quando ela terminou. Foi exatamente quando Helena desapareceu. E o sequestro, você chegou a considerar essa possibilidade na época. Consideramos tudo, mas nunca houve pedido de resgate. Nunca houve contato. A polícia acabou descartando essa hipótese. Talvez porque os sequestradores morreram no acidente? Caio assentiu, os punhos apertados no volante. Se for isso mesmo, Clara, se você realmente for minha Helena, então alguém pagou para te sequestrar e essa pessoa ainda está por aí. São Paulo. Apartamento de Clara. Chegaram ao apartamento de Clara no final da tarde. Era um lugar simples, mas aconchegante, no segundo andar de um prédio sem elevador na Zona Norte. Caio insistiu em subir primeiro, para ter certeza de que estava tudo seguro. Está tudo normal, disse Clara. Ligando as luzes da sala, ninguém mexeu em nada. Caio olhou ao redor, tentando conhecer melhor a filha que talvez tivesse encontrado. As paredes tinham fotos de viagens, certificados de cursos de aviação, algumas plantas bem cuidadas. Era a casa de alguém que construiu a vida do zero, com determinação e independência. Você quer jantar alguma coisa? Posso fazer um macarrão? Não precisa se incomodar. Clara, podemos pedir uma comida. Não é incômodo, na verdade, cozinhar me relaxa. Enquanto Clara preparava o jantar, Caio ficou na sala, observando cada detalhe. Foi quando viu uma foto na estante que fez seu coração parar. Era Clara criança, uns 8 ou 9 anos, sorrindo para a câmera no pátio do orfanato. Mas não foi isso que o chocou. Foi o sorriso. Era exatamente igual ao de Helena. Clara, ele chamou, a voz embargada. Posso ver essa foto? Ela veio da cozinha, secando as mãos no pano de prato. Ah, essa é do orfanato. Irmã Benedita tirou no meu aniversário de 9 anos. Caio segurou a foto com as mãos tremendo. Você é igual a ela, igualzinha a Helena. Naquele momento, algo estranho aconteceu. Clara olhou para a própria foto, depois para Caio, e uma sensação estranha tomou conta dela, como se estivesse vendo a cena de fora, como se fosse uma memória de outra pessoa. Caio, eu... Acabei de ter uma sensação muito estranha. Que sensação? Como se já tivesse vivido esse momento antes, você olhando uma foto minha, com essa mesma expressão. Caio se aproximou dela.
os olhos brilhando de esperança. Helena adorava quando eu olhava as fotos dela. Dizia que eu fazia cara de papai apaixonado. Cara de papai apaixonado. Clara repetiu. E de repente a frase soou familiar na sua boca. Foi quando o som da campainha os interrompeu. Você estava esperando alguém? Caio perguntou imediatamente em alerta. Não. Clara foi até o interfone. Alô? Entrega da churrascaria do Gaúcho. Tem um pedido para Clara Andrade. Clara franziu a testa. Eu não fiz nenhum pedido. Caio se aproximou rapidamente e pegou o interfone da mão dela. Que pedido? Quem pagou? Um senhor aqui fora disse que era surpresa para a namorada. Caio e Clara se entreolharam. Alguma coisa estava errada. Não queremos nada, deve ser engano. Caio disse no interfone. Mas o senhor já pagou e está descendo do carro agora para subir. O sangue de Caio gelou. Clara, sai daí. Agora. Eles correram para a janela da sala e viram uma picape preta estacionada na frente do prédio. Um homem alto e magro estava saindo do veículo, mas não tinha nenhuma sacola de comida nas mãos. Em vez disso, tinha alguma coisa na cintura que parecia uma arma. É ele, Clara sussurrou, reconhecendo o veículo. É a mesma picape que me seguiu em Ouro Preto. Escada de emergência tem? Tem. Nos fundos. Eles correram para a cozinha. Mas quando Caio abriu a janela que dava acesso à escada de emergência, viu outro homem esperando lá embaixo. Merda! Eles cercaram o prédio. Clara estava em pânico. Caio, o que a gente faz? Calma, vamos pensar. Caio pegou o celular. Vou ligar para a polícia. Polícia vai demorar para chegar. Eles podem arrombar a porta a qualquer momento. Foi quando ouviram passos no corredor. Alguém estava subindo as escadas. Caio olhou ao redor, desesperado. O apartamento era pequeno. Não tinha muitos lugares para se esconder. Foi quando viu a porta da área de serviço. Clara, tem como sair pela área de serviço. Tem uma janelinha que dá para o prédio do lado. É pequena, mas dá para passar. Vai, eu fico aqui. Não vou te deixar sozinho. Clara, se você realmente for minha filha, não posso perder você de novo. Vai. Os passos no corredor estavam ficando mais próximos. Caio empurrou Clara em direção à área de serviço e ficou na porta da frente, preparado para enfrentar quem quer que fosse. A maçaneta girou lentamente. Área de serviço Clara conseguiu passar pela janelinha pequena e chegou ao prédio vizinho. Estava no 3º andar, numa área de serviço idêntica à sua. Podia ouvir barulho de televisão vindo do apartamento, o que significava que tinha gente em casa. Bateu na porta desesperadamente. Socorro, por favor, me ajudem! Uma senhora idosa abriu a porta, assustada com o desespero de Clara. Filha, o que aconteceu? Estão tentando me matar, por favor, chama a polícia. A mulher não hesitou. Puxou Clara para dentro e pegou o telefone. Apartamento de Clara Caio esperou atrás da porta, o coração disparado. Quando ela se abriu, um homem entrou com uma arma na mão. Era Murilo. Mas Caio não sabia disso. Onde está a garota? Que garota? Você invadiu minha casa. Murilo olhou ao redor, percebendo que havia apenas um homem no apartamento. Cadê a Clara Andrade? Não sei de que você está falando. Foi quando Murilo ouviu as sirenes da polícia ao longe. Alguém havia chamado a polícia. Ele precisava sair dali rápido. Isso não acabou, disse para Caio antes de sair correndo. Delegacia. 2 horas depois, Clara e Caio prestaram depoimento sobre o que havia acontecido. O delegado, um homem de meia idade com cara de poucos amigos, anotava tudo com ceticismo. E vocês acham que isso tem a ver com essa história de paternidade? Tem que ter, Caio disse. Alguém não quer que a verdade seja descoberta. Olha, senhor Brandão, com todo respeito, essa história parece muito rebuscada. Pode ser que tenha sido só uma tentativa de assalto. Clara se inclinou para a frente. Delegado, eles sabiam meu nome. Sabiam onde eu morava. E a mesma picape me seguiu em Ouro Preto. Vocês têm inimigos? Alguém que queira fazer mal a vocês? Caio e Clara se entreolharam. A verdade era que não sabiam quem estava por trás daquilo, mas uma coisa estava clara. Alguém estava disposto a matar para manter Clara longe da verdade. Vamos fazer o seguinte, disse o delegado. Vou mandar uma viatura fazer ronda na região. E vocês, se virem alguma coisa suspeita,
Me ligam imediatamente, saindo da delegacia. Clara, você não pode voltar para casa hoje. Não é seguro. Onde vou ficar? Comigo? Tenho um apartamento com segurança 24 horas, até resolvermos isso. Você fica lá. Clara assentiu, ainda abalada com tudo o que havia acontecido. Quando entraram no carro, ela olhou para Caio com uma mistura de gratidão e confusão. Por que você está fazendo tudo isso por mim? E se eu não for sua filha? E se o exame der negativo? Caio ligou o carro e ficou em silêncio por um momento antes de responder. Sabe de uma coisa, Clara? Mesmo que você não seja a Helena, você virou importante para mim. Não vou deixar ninguém te machucar. Clara sentiu os olhos marejar. Há muito tempo ninguém se preocupava com ela daquele jeito, com aquele carinho protetor que só um pai poderia ter. E pela primeira vez desde que se conheceram, ela permitiu que uma pequena esperança crescesse em seu coração. Talvez, só talvez, ela tivesse finalmente encontrado sua família. O laboratório de genética ficava numa região nobre de São Paulo, num prédio espelhado que refletia o céu cinzento da manhã. Clara acordou cedo no apartamento de Caio, nervosa com o que estava por vir. Havia dormido pouco, atormentada por sonhos estranhos onde ouvia vozes familiares chamando por Helena. Pronta? Caio perguntou quando ela apareceu na cozinha. Já vestida e com o cabelo preso. Acho que nunca vou estar pronta para algo assim. Clara pegou a xícara de café que ele ofereceu. E se der positivo, Caio, minha vida inteira vai mudar. E se der negativo? Ele se sentou ao lado dela na mesa. Não vou deixar de me importar com você por causa disso. Clara sorriu timidamente. Nos últimos dias, Caio havia se tornado a figura paterna que ela sempre sonhara ter. Protetor, carinhoso, presente. Era quase cruel como o destino brincava com as pessoas. Laboratório de genética. O exame foi simples, apenas uma coleta de saliva de cada um. A técnica, uma mulher eficiente de jaleco branco, explicou que o resultado ficaria pronto em 48 horas. Posso pedir sigilo total? Caio perguntou. É um caso delicado. Claro, Sr. Brandão. Só os senhores terão acesso ao resultado. Quando saíram do laboratório, Clara percebeu que havia algo diferente no ar. Uma tensão que não conseguia explicar. Foi quando viu um homem de terno escuro parado do outro lado da rua, fingindo ler jornal, mas claramente os observando. Caio, ela sussurrou, puxando o braço dele. Acho que estamos sendo vigiados. Caio olhou discretamente na direção que ela indicou. O homem percebeu que foi descoberto e rapidamente entrou num carro preto, saindo em alta velocidade. Não gostei disso. Vamos sair daqui. Escritórios Brandão. Tarde. Augusto estava revisando contratos quando Renata entrou na sala dele sem bater. Ela parecia agitada, nervosa, muito diferente da mulher controlada que ele conhecia. Augusto, preciso falar com você. Sobre o quê? Você está estranha há dias. Renata fechou a porta e se sentou na poltrona em frente à mesa dele. Por alguns segundos, ficou em silêncio, como se estivesse escolhendo as palavras. É sobre seu irmão. E essa história da garota que pode ser a Helena. O que tem isso? Você não acha que é coincidência demais uma garota aparecer do nada, 15 anos depois, com uma pulseira idêntica à da Helena? Augusto franziu a testa. Aonde você quer chegar, Renata? E se for uma farsa? E se alguém estiver tentando se aproveitar do Caio, da dor dele? Renata, eles fizeram exame de DNA. Se for farsa, vai ser descoberta. Exames podem ser falsificados. Dinheiro compra qualquer coisa. Renata se inclinou para a frente. Augusto, seu irmão está vulnerável. 15 anos procurando pela Helena deixaram ele obcecado. Ele quer tanto que essa garota seja a filha dele que vai acreditar em qualquer coisa. Augusto ficou em silêncio. Processando as palavras da esposa, parte dele reconhecia que ela tinha razão. Caio realmente estava desesperado para encontrar Helena. Mas havia algo no tom de Renata que o incomodava. Por que você está tão preocupada com isso? Por que me preocupo com essa família? Com você, com o Caio. Renata segurou a mão dele. E por que tenho medo de que essa garota esteja depois do dinheiro dos Brandão? Apartamento de Caio. Clara estava na sala lendo um livro quando recebeu uma ligação de número desconhecido. Hesitou antes de atender. Alô? Clara Andrade. Quem está falando?
Sou jornalista do estado de São Paulo. Soube que a senhora pode ser a filha desaparecida do empresário Caio Brandão. Gostaria de fazer algumas perguntas. Clara sentiu o sangue gelar. Como você ficou sabendo disso? Tenho minhas fontes, a senhora confirma a informação. Não tenho nada para falar. Clara desligou rapidamente. 5 minutos depois, o telefone tocou novamente. Outro jornalista, e depois outro, em menos de 1 hora. Ela havia recebido 10 ligações de diferentes veículos de comunicação. Quando Caio chegou em casa, encontrou Clara em estado de pânico. Eles descobriram... A imprensa descobriu sobre o exame. Como assim? Clara contou sobre as ligações. Caio ficou lívido. Isso é impossível. Só nós dois e o laboratório sabíamos. Alguém vazou a informação, Caio, e agora vai virar circo. Como se fosse uma profecia. O interfone tocou. Era o porteiro. Senhor Brandão, tem uma equipe de televisão aqui embaixo querendo falar com o senhor. Delegacia. Noite, o delegado Ricardo Santos estava terminando o plantão quando recebeu a ligação que mudaria tudo. Era de um jornalista conhecido, que tinha ajudado a polícia em alguns casos no passado. Delegado, você está investigando o caso da Clara Andrade. Por quê? Porque acabei de descobrir que ela pode ser a filha desaparecida do Caio Brandão. Aquele caso de 15 anos atrás. Ricardo se sentou na cadeira, interessado. Continua. Eles fizeram um exame de DNA hoje. Se der positivo, vai ser o caso do século. Criança rica desaparecida. Encontrada 15 anos depois. E onde você quer chegar? Quero saber se vocês reabriram a investigação do desaparecimento da Helena Brandão. Porque se essa garota é mesmo ela, então aquela história de sequestro que você mencionou ontem faz muito mais sentido. Ricardo desligou o telefone e ficou pensando. Se Clara realmente fosse Helena, então alguém havia orquestrado o sequestro 15 anos atrás. E esse alguém estava tentando matá-la agora para que ela não fosse reconhecida. Pegou a pasta do caso Helena Brandão, arquivada há mais de 1 década. Era hora de revisitar velhas pistas. Mansão dos Brandão, Minas Gerais. Renata dirigiu até a casa da família em Minas Gerais, usando uma desculpa qualquer sobre verificar a propriedade. Na verdade, precisava destruir algumas evidências que poderiam comprometê-la se a investigação fosse reaberta. A mansão estava exatamente como 15 anos atrás. Renata foi direto ao escritório e abriu o cofre escondido atrás de um quadro. Lá dentro, guardava documentos que nunca deveria ter mantido. Os contatos dos sequestradores, os recibos dos pagamentos, o plano original. Estava prestes a queimar tudo quando ouviu um barulho no andar de baixo. Tem alguém aí? Uma voz masculina ecoou pela casa. Renata reconheceu imediatamente. Era Augusto. Rapidamente guardou os documentos na bolsa e desceu as escadas, tentando parecer natural. Augusto, que susto você me deu! Renata, o que você está fazendo aqui? Vim verificar uns problemas com infiltração que o caseiro reportou. Ela forçou um sorriso. E você? Tive a mesma ideia. Com toda essa confusão da Clara, achei melhor dar uma olhada na casa. Augusto percebeu que Renata estava nervosa, suando apesar do frio da noite mineira. Achou algum problema? Não, estava tudo normal. Vamos voltar para São Paulo. São Paulo. Madrugada, Clara acordou com o celular tocando. Era 3 da manhã. Do outro lado da linha, uma voz feminina que ela não reconheceu. Clara, sou a Deera, Marina, do Laboratório de Genética. Doutora, por que está ligando a essa hora? Aconteceu algo grave. Alguém invadiu o laboratório essa noite e roubou suas amostras. Clara sentou na cama, completamente desperta. Como assim? Roubaram? Foi muito profissional. Sabia exatamente onde procurar. Levaram apenas as amostras de vocês dois. Deixaram todas as outras intactas. E agora vão ter que coletar novamente. Mas, Clara, isso significa que alguém não quer que vocês descubram a verdade. Clara acordou Caio e contou sobre a ligação. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, processando a informação. Quem tem interesse em impedir esse exame? Clara perguntou. Alguém que sabe que o resultado vai ser positivo. Alguém que conhece a verdade sobre o que aconteceu com Helena. Mas quem? Caio pensou nas palavras de Augusto sobre o comportamento estranho de Renata. Uma suspeita terrível começou a se formar em sua mente. Clara,
Preciso te perguntar uma coisa. Nos seus sonhos, nas suas memórias fragmentadas, você lembra de alguma voz feminina? Clara fechou os olhos, tentando se concentrar. Tem uma voz de mulher dizendo: vai dar tudo certo, querida. Sempre achei que fosse alguém me consolando, mas, agora que penso bem, o tom não era de consolo. Era de desculpa, como se a pessoa estivesse se desculpando por algo terrível que ia acontecer. Caio sentiu o coração parar. Havia apenas uma pessoa que tinha acesso total à sua casa, à sua vida, aos seus segredos, uma pessoa que se beneficiou diretamente do desaparecimento de Helena. Renata, ele sussurrou. O quê? Minha cunhada, Renata. Caio se levantou, começando a andar pela sala. Ela assumiu os negócios depois que Helena desapareceu. Construiu um império enquanto eu estava desesperado procurando minha filha. Você acha que ela... Não sei, mas vou descobrir. O telefone de Caio tocou. Era Augusto. Caio, encontrei uma coisa na casa de Minas. Acho que você precisa ver isso. A viagem até a mansão em Minas Gerais foi tensa. Caio dirigia em silêncio, as mãos apertadas no volante, enquanto Clara observava a paisagem pela janela. Augusto havia sido claro no telefone. Encontrei algo que vai mudar tudo. Não posso falar por telefone. Você tem certeza de que pode confiar no seu irmão? Clara perguntou quando passaram pela placa que indicava a entrada da cidade. Augusto nunca me mentiu. Se ele diz que encontrou algo importante, é porque encontrou mesmo. Mas por dentro, Caio estava apavorado. Se suas suspeitas sobre Renata estivessem corretas, isso significava que a pessoa em quem mais confiou nos últimos 15 anos era responsável pela pior tragédia de sua vida. Mansão dos Brandão. Augusto os esperava na varanda, o rosto sombrio contrastando com a beleza bucólica da propriedade. Nas mãos, segurava uma pasta de documentos que parecia pesar mais que o mundo. Caio, Clara, obrigado por virem. O que você encontrou, Augusto? Primeiro vamos entrar. E Clara. Augusto olhou para ela com uma mistura de pena e admiração. Se prepare para descobrir coisas que vão doer muito. Eles se sentaram na sala de estar. A mesma onde a última festa havia acontecido 15 anos atrás, Clara sentiu um arrepio estranho, como se o ambiente lhe fosse familiar. Depois que conversamos ontem, não consegui parar de pensar no comportamento da Renata. Augusto começou. Vim aqui procurar, não sei bem o que, alguma coisa que explicasse por que ela estava tão nervosa. E encontrou. Augusto abriu a pasta e tirou alguns papéis. Encontrei isso no cofre do escritório. Ela deve ter vindo aqui ontem à noite para destruir, mas chegou na hora errada. Caio pegou os documentos, eram contratos, recibos, anotações manuscritas, conforme lia. Seu rosto foi empalidecendo. Meu Deus, ele sussurrou. O que é? Clara se aproximou. São pagamentos. Renata pagou R$50 mil para 2 homens chamados Carlos Silva e Roberto Santos. Caio olhou para Augusto, os olhos brilhando de lágrimas. Na véspera do desaparecimento da Helena, Clara sentiu o mundo girar. Carlos Silva e Roberto Santos. Esses são os nomes dos homens que morreram no acidente. Está escrito no boletim de ocorrência que José e Maria me mostraram. Tem mais. Augusto disse, tirando outro papel da pasta. Um mapa desenhado à mão mostra o caminho da mansão até um esconderijo em Ouro Preto. E aqui, ele apontou para algumas anotações na margem. Instruções detalhadas sobre como entrar na casa sem ser visto. Onde Helena costumava brincar, qual seria o melhor momento para... Caio não conseguiu terminar de ler. Levantou-se bruscamente e socou a parede, um grito de dor e raiva ecoando pela sala. 15 anos. 15 anos eu confiei nela. Clara se aproximou e tocou no braço dele delicadamente. Caio, calma. Temos que pensar no que fazer agora. Fazer. Eu vou matá-la. Vou acabar com a vida dessa mulher maldita. Não. A voz de Clara saiu firme. Não é assim que vamos resolver isso. Augusto olhava tudo em choque. Eu me casei com uma assassina. Vivi 15 anos com a pessoa que destruiu nossa família. Augusto, você sabia de alguma coisa? Clara perguntou. Juro que não. Mas agora que penso, sempre houve sinais. A forma como ela se ofereceu para assumir os negócios logo depois do desaparecimento,
como ela sempre desencorajava novas investigações, como ficava nervosa quando o assunto Helena surgia. Caio voltou a se sentar. Mais controlado, mas com os olhos queimando de ódio, o plano dela era simples, ele disse, analisando os papéis. Contratar os sequestradores, esperar alguns dias e depois descobrir onde Helena estava escondida. Seria a heroína que salvou a criança, ganharia minha confiança eterna e acesso total aos negócios. Mas deu errado, Clara completou. O acidente matou os sequestradores e me deixou sem memória. E ela manteve o segredo por 15 anos, construindo seu império enquanto eu definhava de dor. São Paulo. Escritório de Renata. Renata estava numa reunião quando seu celular vibrou. Era uma mensagem do investigador particular. Os Brandão estão em Minas Gerais. Na mansão, situação pode estar comprometida. Ela desculpou-se da reunião e foi para seu escritório. O coração disparado. Se Caio estava na mansão, podia ter encontrado os documentos que ela não conseguiu destruir na noite anterior. Ligou para Murilo. Precisamos acelerar as coisas. Renata, depois daquela confusão no apartamento, estou sendo vigiado. A polícia suspeita de alguma coisa. Não me interessa. Ou você resolve isso hoje, ou arranjo alguém que resolva. Calma, onde eles estão? Na mansão em Minas. É a oportunidade perfeita. Isolado, sem testemunhas. Pode parecer acidente, assalto, qualquer coisa. Murilo ficou em silêncio por alguns segundos. Renata, se eu fizer isso, é o fim da linha. Não vai ter volta. Já não tem volta mesmo. Se eles descobrirem a verdade, eu vou para a cadeia e você também. Tá bom. Mas depois disso, eu desapareço. E você nunca mais fala comigo. Combinado. Mansão dos Brandão. Noite clara estava no jardim, caminhando próximo à fonte. Era estranho como aquele lugar lhe parecia familiar. Cada detalhe, cada cheiro, cada som despertava sensações que ela não conseguia nomear. Foi quando ouviu o tilintar suave de sinos no vento. Olhou para sua pulseira, mas ela estava imóvel. O som vinha de outro lugar. Seguiu o barulho até um canteiro de rosas, onde alguma coisa brilhava enterrada entre as flores. Com as mãos, cavou cuidadosamente e encontrou uma pequena pulseira infantil, idêntica à sua, mas menor, muito menor. Meu Deus, ela sussurrou. Clara, o que você achou? Caio apareceu atrás dela. Ela mostrou a pulseirinha. Estava enterrada aqui, É da Helena, a pulseira original. Caio pegou a joia com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ela deve ter caído no jardim naquela noite e alguém a enterrou aqui. Clara tocou na pulseira e, de repente, foi como se uma represa se rompesse em sua mente. Memórias voltaram como uma avalanche. Ela brincando no jardim, Caio empurrando-a no balanço. Uma festa com muitas pessoas. Renata se aproximando com 2 homens estranhos. Vem, Helena, vamos dar uma voltinha. Mas o papai disse para eu não sair do jardim. É só rapidinho. Querida, vai dar tudo certo. O carro escuro, as mãos ásperas, o medo, o acidente, a dor. Clara caiu de joelhos, soluçando. Eu lembro, Caio. Eu lembro de tudo. Caio se ajoelhou ao lado dela, abraçando-a. Helena, minha Helena. Foi ela, papai. Foi a tia Renata que me entregou para aqueles homens. Pai e filha ficaram abraçados no jardim. 15 anos de separação sendo curados por aquele momento. Foi quando Augusto apareceu correndo. Caio, temos que sair daqui agora. Por quê? Acabei de interceptar uma ligação da Renata. Ela mandou o assassino vir aqui. Ele está a caminho. Estrada para a mansão Murilo dirigia a picape, pelos caminhos escuros das montanhas mineiras. Não gostava daquele trabalho, mas não tinha escolha. Sabia demais sobre os negócios sujos de Renata para se dar ao luxo de recusar. Mas quanto mais se aproximava da mansão, mais pesado ficava seu coração. Ia matar uma garota inocente que só queria conhecer suas origens e um homem que só queria recuperar a filha perdida. Parou o carro a alguns metros da entrada da propriedade e conferiu a arma. Era agora ou nunca. Mansão. Não podemos sair pela entrada principal, Augusto disse. Se ele está vindo, vai estar vigiando a estrada. Tem alguma saída pelos fundos? Clara perguntou.
Tem uma trilha que leva até o vilarejo vizinho, mas vai ter que ser a pé. Eles juntaram os documentos que incriminavam Renata e se prepararam para fugir. Clara guardou as 2 pulseiras no bolso, a sua e a original de Helena, agora reunidas depois de 15 anos. Papai, ela disse, usando a palavra pela primeira vez desde que recuperou a memória. Promete que a gente vai fazer justiça. Prometo, minha filha. Renata vai pagar por tudo que fez com nossa família. Eles saíram pelos fundos da mansão, usando a luz da lua para guiar o caminho. Atrás deles, as janelas da casa onde Helena havia sido feliz se tornaram apenas pontos de luz na escuridão. Murilo chegou 5 minutos depois, encontrando a mansão vazia e silenciosa. Percebeu que havia perdido suas presas, mas não por muito tempo. A caçada estava apenas começando. A trilha pelos morros mineiros era íngreme e escura, iluminada apenas pela lua cheia que se escondia entre as nuvens. Helena, ela agora se permitia pensar no próprio nome verdadeiro. Caminhava entre o pai e o tio, seus pés encontrando automaticamente os melhores pontos de apoio no terreno irregular. Estranho, ela murmurou. Eu sei exatamente onde pisar, como se já tivesse feito essa trilha antes. Você fazia mesmo, Caio respondeu, a voz carregada de emoção. Quando pequena, adorava explorar esses morros. Sua mãe sempre ficava preocupada, mas você era corajosa demais para se intimidar. Mamãe, Helena parou por um momento. Eu lembro dela, cabelos castanhos, cheiro de jasmim, cantava baixinho quando eu não conseguia dormir. Ela morreu quando você tinha 3 anos. Complicações no parto do seu irmãozinho, que também não sobreviveu? Caio tocou o ombro da filha delicadamente. Você era tudo que me restou dela. Augusto, que caminhava à frente vigiando o caminho, se virou para eles. Desculpem interromper, mas temos que nos mover. Se o assassino descobrir que fugimos, vai tentar nos alcançar. Continuaram caminhando em silêncio por mais 1 hora, até chegarem a uma pequena igrejinha abandonada no alto do morro. Augusto conhecia o lugar. Era onde costumavam brincar quando crianças. Podemos descansar aqui alguns minutos, ele disse, e decidir nosso próximo passo. São Paulo. Apartamento de Renata andava de um lado para outro da sala, o celular colado no ouvido, esperando notícias de Murilo. Quando ele finalmente ligou, a voz dele estava diferente. Eles escaparam. Como assim escaparam? Chegaram antes de mim, a casa estava vazia. Renata jogou um copo contra a parede, que se estilhaçou com um barulho ensurdecedor. Incompetente, era um trabalho simples. Renata, eles sabem. Encontraram alguma coisa na casa que comprova seu envolvimento. O sangue dela gelou. Como você sabe? Porque vi as pegadas saindo pelos fundos. 3 pessoas correndo e havia sinais de que alguém mexeu no cofre do escritório. Renata se sentou pesadamente no sofá. 15 anos de cuidadoso planejamento, de construção de uma vida nova, tudo desmoronando em questão de dias. O que você sugere? Que você desapareça agora. Pegue o dinheiro que conseguir e suma do país. Não vou fugir. Trabalhei muito para chegar onde estou. Então vai para a cadeia, ou pior. Murilo desligou, deixando Renata sozinha com seus pensamentos. Ela olhou ao redor do apartamento luxuoso, com suas obras de arte caras e móveis importados. Tudo construído com o sangue e as lágrimas de uma família que ela havia destruído. Mas não era tarde demais. Ainda podia dar a volta por cima. Sempre conseguia. Igrejinha abandonada. Helena estava sentada nos degraus da igreja, olhando as estrelas, quando mais memórias começaram a voltar. Desta vez, eram lembranças do período logo após o acidente. Eu me lembro do hospital, ela disse quando Caio se sentou ao lado dela. Uma enfermeira loira muito gentil e um médico com bigode que sempre fazia piadas para me deixar menos assustada. Dor, Augusto Martínez. Ele foi quem cuidou de você no Sagrado Coração quando pequena. Antes do acidente, deve ter sido ele no hospital também. E me lembro de acordar sem saber quem eu era. A sensação mais assustadora do mundo. Helena tocou a pulseira original no bolso. Mas sempre soube que essa pulseira era importante. Era como se ela carregasse pedaços da minha alma. Augusto se aproximou dos dois. Pessoal, preciso contar uma coisa. Algo que descobri,
mas não tive coragem de falar ainda. O que foi? Caio perguntou. A Renata. Ela não agiu sozinha. Augusto respirou fundo. Encontrei mais documentos, correspondências com alguém de dentro da polícia. Alguém que ajudou a encobrir as investigações na época. Helena sentiu um frio na barriga. Quem? Delegado Ricardo Santos, o mesmo que está investigando as tentativas contra sua vida agora. Caio se levantou bruscamente. Quer dizer que o cara que deveria nos proteger está trabalhando para ela. Não sei se ainda está. Mas 15 anos atrás, ele recebia pagamentos mensais da Renata para desencorajar certas linhas de investigação. Meu Deus, Helena murmurou. Se ele ainda está com ela, então estamos sozinhos nisso, Caio completou. Delegacia de São Paulo. O delegado Ricardo Santos estava terminando de revisar os arquivos do caso Helena Brandão quando seu telefone tocou. Era Renata. Ricardo, preciso de você. Renata, já falei que não trabalho mais para você. Isso foi há muito tempo. Não me interessa. Você deve favores para mim. Muitos favores. Ricardo suspirou. Era verdade. Nos primeiros anos da carreira, quando estava cheio de dívidas e problemas pessoais, os pagamentos de Renata haviam salvado sua pele, mas isso havia sido há mais de uma década. O que você quer? A Helena voltou e o Caio descobriu tudo. O delegado quase derrubou o telefone. Como assim? Voltou. A garota que sofreu o atentado, Clara Andrade. É ela. E eles encontraram os documentos que comprovam meu envolvimento. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Se Helena realmente estivesse viva, e se Caio tivesse provas do envolvimento de Renata, então seu próprio passado poderia ser exposto. Onde eles estão? Não sei. Fugiram da mansão em Minas. Mas Ricardo... Se eles forem à polícia, vão descobrir que arquivei investigações importantes 15 anos atrás. Vão descobrir os pagamentos. O delegado passou a mão no rosto. Merda, Renata. Por que você não me deixou em paz? Porque precisamos um do outro. Ainda precisamos. Cemitério de Ouro Preto. Madrugada. Helena havia pedido para fazer uma parada antes de voltarem a São Paulo. Queria visitar o túmulo da avó materna, a mulher que havia feito a pulseira original. Mesmo sem memórias claras, sempre sentira uma conexão especial com ela. O cemitério estava silencioso e envolto em neblina. Helena caminhou entre as lápides até encontrar o que procurava. Maria Helena Santos Brandão, avó dedicada e artesã talentosa. Ela se chamava Helena também, ela disse, ajoelhando-se diante do túmulo. Por isso me deram esse nome. Sua avó era uma mulher especial. Caio se aproximou. Quando você nasceu, ela disse que você tinha o mesmo espírito livre dela. Por isso fez a pulseira, para te proteger nas suas aventuras. Helena tocou a terra úmida sobre o túmulo. Vovó, eu voltei. Demorei, mas voltei. Foi então que aconteceu. Uma avalanche de memórias, mais clara e completa que qualquer flashback anterior. Ela se viu com 3 anos, sentada no colo da avó, enquanto a velha senhora colocava as últimas turquesas na pulseira. Essa pulseirinha vai te proteger sempre, minha netinha. Mesmo quando a vovó não estiver mais aqui, você vai carregar um pedacinho do meu amor no pulso. E se eu perder ela, vovó? Não vai perder. Não. E se perder? Ela vai encontrar um jeito de voltar para você. As coisas que carregam amor verdadeiro sempre voltam para casa. Helena chorou, mas eram lágrimas de alegria. Ela estava certa. Papai, a pulseira me trouxe de volta para casa. Augusto, que montava guarda na entrada do cemitério, apareceu correndo. Temos que ir, agora. Vi faróis na estrada. Alguém está vindo. Estrada próxima ao cemitério Murilo, havia rastreado o carro de Caio através de contatos que ainda mantinha no mundo do crime. Não foi difícil descobrir que eles haviam parado no cemitério. Helena sempre demonstrara conexão especial com lugares que significavam algo em seu passado. Estacionou a picape a uma distância segura e se aproximou a pé. Arma em punho. Desta vez não ia errar. Desta vez ia terminar o trabalho que começara 15 anos atrás. Mas quando se escondeu atrás de uma árvore e viu Helena ajoelhada no túmulo, Caio e Augusto ao lado dela formando uma família reunida pela primeira vez em 15 anos. Algo dentro dele se quebrou.
Eram pessoas inocentes. Uma garota que só queria conhecer suas origens. Um pai que só queria recuperar a filha perdida. Ele estava ali para destruir uma família que já havia sofrido demais. Baixou a arma. "Saiam daí!" Ele gritou, saindo de trás da árvore, mas mantendo a arma abaixada. "Renata mandou eu matá-los, mas não vou fazer isso." Caio se colocou na frente de Helena, protetor. "Quem é você?" "Murilo Ventura." "Fui eu quem tentou matar sua filha." Ele olhou diretamente para Helena. "Me desculpa, menina, por tudo. Você foi quem contratou os sequestradores originais também." "Não. Isso foi direto entre a Renata e aqueles 2 idiotas. Eu só entrei na história agora, quando você apareceu." Augusto deu um passo à frente. "Se não vai nos matar, então nos ajude. Ajude a gente a acabar com isso." Murilo olhou para os 3, depois para a arma em sua mão. 15 anos tentando esquecer o tipo de homem que havia sido. Talvez fosse hora de fazer alguma coisa certa. "Tá bom, mas a Renata não vai desistir fácil, e ela tem mais gente trabalhando para ela. Então vamos acabar com isso hoje mesmo," Helena disse, levantando-se do túmulo com determinação. "Vamos confrontá-la e terminar essa história de uma vez por todas." O dia amanheceu cinzento em São Paulo, com aquele ar pesado que antecede as grandes tempestades. Helena, Caio, Augusto e Murilo haviam passado a noite planejando como confrontar Renata de forma que ela não pudesse escapar ou destruir mais evidências. "Tem que ser na mansão," Helena disse, olhando o mapa da propriedade. "É onde tudo começou. É onde tem que terminar. É perigoso," Murilo avisou. "Ela vai suspeitar se vocês aparecerem lá de repente." "Não se eu fizer o convite," Augusto sugeriu. "Posso dizer que encontrei mais documentos. Que preciso conversar com ela longe de São Paulo." Caio balançou a cabeça. "É muito arriscado, Augusto. Ela pode tentar te matar também." "Ela não vai. Ainda precisa de mim para alguns negócios. E além disso," Augusto segurou os papéis que incriminavam a esposa. "Vou deixar claro que se algo acontecer comigo, esses documentos vão direto para a Polícia Federal. Manhã, escritórios Brandão." Renata estava no escritório tentando transferir dinheiro para contas no exterior quando Augusto apareceu. Ela se sobressaltou, rapidamente fechando o computador. "Augusto, que susto você me deu. Precisamos conversar em particular." "Sobre o quê?" Augusto se sentou na cadeira em frente à mesa dela, o rosto sério. "Sobre Helena, sobre os documentos que encontrei, sobre os 15 anos de mentiras." O rosto de Renata empalideceu. "Não sei do que você está falando." "Sei que você sabe, Renata. E sei que você sabe que eu sei." Augusto colocou uma pasta sobre a mesa. "Encontrei tudo. Os pagamentos, os mapas, as instruções para os sequestradores." Renata olhou para a pasta como se fosse uma cobra venenosa. "Onde você encontrou isso?" "No cofre da mansão, aquele que você tentou esvaziar ontem à noite." "Augusto, eu posso explicar. Pode explicar 15 anos de tortura psicológica do meu irmão. 15 anos vendo ele definhar de culpa e tristeza enquanto você construía seu império." A voz de Augusto estava carregada de uma raiva que Renata nunca havia visto. "Não foi assim. Não era para dar errado. Eu só queria..." "Você só queria o quê?" "Dinheiro, poder. Era isso que valia mais que a vida de uma criança de 5 anos. Renata se levantou, começando a andar de um lado para outro da sala. "Você não entende a pressão que eu estava sofrendo. Minhas empresas estavam falindo. Eu estava cheia de dívidas. O Caio tinha tudo. E eu não tinha nada. Então você decidiu destruir a família dele para salvar a sua pele. Não era para ela se machucar. Era só para assustar. Pegar o dinheiro do resgate e devolver ela." Renata parou de andar, olhando diretamente para Augusto. "Quando soube do acidente, fiquei desesperada. Desesperada o suficiente para manter o segredo por 15 anos. O que eu podia fazer? Confessar não ia trazer Helena de volta, e eu já tinha assumido os negócios, já estava ajudando a família. Ajudando." Augusto se levantou, a voz subindo de tom. "Renata, você estava lucrando com a dor do meu irmão. E agora? O que você quer de mim?" Augusto respirou fundo, tentando se controlar. "Quero que você vá até a mansão hoje à noite e confesse tudo para o Caio cara a cara, como um ser humano decente faria. E se eu não for,
Então esses documentos vão para a Polícia Federal amanhã de manhã. E para a imprensa. E para todos os nossos parceiros de negócios. Augusto se dirigiu para a porta. Escolha é sua, Renata. 8h da noite na mansão. Tarde. Mansão dos Brandão. Helena caminhou pelos cômodos da casa onde havia sido feliz nos primeiros 5 anos de vida. Cada ambiente despertava novas memórias. O quarto cor-de-rosa onde dormia, a cozinha onde a governanta fazia biscoitos, o escritório onde o pai trabalhava e ela ficava desenhando no chão. Papai, ela chamou Caio, que estava verificando os equipamentos de gravação que Murilo havia instalado. Posso ver meu quarto antigo? Claro, filha. Eu mantive tudo como era. Subiram juntos para o 2º andar. Quando Caio abriu a porta, Helena ficou sem palavras. O quarto estava exatamente como ela lembrava. Cama com dossel rosa, estante cheia de livros infantis, brinquedos organizados como se ela fosse voltar a qualquer momento. Você manteve tudo isso por 15 anos. Mantive. Sabia que um dia você voltaria. Caio se sentou na cama pequena, que agora parecia minúscula. Todas as noites eu vinha aqui, sentava nessa cama e pedia para Deus te trazer de volta. Helena se sentou ao lado do pai, apoiando a cabeça no ombro dele. Desculpa por ter demorado tanto. Você não tem que pedir desculpa por nada, minha filha. Nada do que aconteceu foi culpa sua. Noite. 20 horas. Renata chegou à mansão dirigindo seu Mercedes prata. As mãos tremendo no volante, havia considerado fugir, pegar o dinheiro que conseguisse e desaparecer do país. Mas algo dentro dela precisava terminar aquilo face a face. Talvez fosse orgulho, talvez fosse remorso. Ou talvez fosse simplesmente cansaço de carregar aquele segredo há tanto tempo. Augusto a esperava na varanda, sozinho. Pensei que não viria. Também pensei. Renata subiu os degraus devagar. Onde está o Caio? Esperando na sala, junto com Helena. Helena. Renata fechou os olhos. Como ela está? Viva, o que é mais do que ela deveria estar, considerando tudo que você fez. Entraram na casa, na sala de estar. Caio estava sentado no sofá ao lado de uma jovem que Renata reconheceu imediatamente. Mesmo depois de 15 anos, os mesmos olhos verdes, o mesmo sorriso tímido, a mesma presença que iluminava qualquer ambiente. Helena. Renata sussurrou. Oi, tia Renata. A voz de Helena era calma, mas havia uma firmeza nela que não existia quando criança. Faz tempo. Renata se aproximou devagar, como se estivesse caminhando para o próprio julgamento. Você lembra de mim? Lembro, sim. Lembro de você me entregando para aqueles homens. Lembro de você dizendo que ia dar tudo certo. Helena se levantou, encarando a mulher que havia destruído sua infância. Lembro do medo que senti quando percebi que a pessoa em quem eu confiava estava me traindo. Helena, Não. Helena levantou a mão. Primeiro, eu quero ouvir você explicar para o meu pai por que fez o que fez. Ele merece essa explicação. Renata olhou para Caio, que a encarava com uma mistura de raiva e decepção que cortava mais fundo que qualquer grito. Caio, 15 anos, Renata. A voz de Caio saiu baixa, controlada, mas carregada de uma dor profunda. 15 anos você me viu sofrer, me viu culpar a mim mesmo, me viu definhar de tristeza, e o tempo todo sabia exatamente o que tinha acontecido com minha filha. Eu não sabia que ela estava viva. Achei que tinha morrido no acidente. E isso te dava o direito de me mentir, de construir sua vida em cima da minha tragédia. Renata se sentou pesadamente numa poltrona, as lágrimas começando a escorrer. Eu estava desesperada, Caio, falindo, com dívidas que não conseguia pagar, quando vi Helena naquela festa, tão feliz, tão protegida. Eu senti inveja. Inveja de uma criança de 5 anos. Inveja da sua vida perfeita. Você tinha tudo. Dinheiro, sucesso, uma filha linda. E eu não tinha nada. Helena se aproximou de Renata, parando a poucos metros dela. Então você decidiu me sequestrar. Não era para ser sequestro. Era para ser uma brincadeira assustadora. Ia pedir resgate. Você ia ficar escondida alguns dias. Depois eu ia descobrir onde você estava e te devolver. Seria a heroína da família. Mas deu errado. O acidente... Quando soube que os homens tinham morrido,
Entrei em pânico. Procurei você em todos os hospitais da região, mas não consegui te encontrar. Porque eu estava registrada como não identificada, Helena disse. E por que você pagou o delegado para não investigar direito? Renata olhou surpresa. Como você? Descobrimos tudo, Renata. Augusto mostrou a pasta de documentos, inclusive os pagamentos para o Ricardo Santos. E agora? Renata perguntou. Encarando os 3 homens e a jovem que tinha todas as razões do mundo para odiá-la. Vão me entregar para a polícia. Helena olhou para o pai, depois para o tio e finalmente para Renata. Isso depende de você. Como assim? Você pode confessar tudo publicamente, assumir a responsabilidade pelos seus atos, devolver todo o dinheiro que ganhou às custas do sofrimento da nossa família. Helena fez uma pausa. Ou posso deixar a justiça decidir seu destino. Renata ficou em silêncio por alguns minutos. Olhando para as próprias mãos, quando voltou a falar, sua voz estava diferente, mais pequena, mais humana. Você sabe que se eu confessar, vou para a cadeia pelo resto da vida. Sei, assim como sei que meu pai passou 15 anos numa cadeia psicológica por sua causa. Renata olhou para Caio, depois para Helena. Você cresceu forte, corajosa, apesar de tudo o que aconteceu. Cresci forte porque precisei, cresci corajosa porque não tinha escolha. E consegue me perdoar. Helena pensou por um longo momento antes de responder. Posso tentar, mas perdoar não significa esquecer, e não significa que você não vai pagar pelas consequências dos seus atos. Renata assentiu, finalmente aceitando seu destino. Está bem, vou confessar tudo. Foi quando as sirenes da polícia começaram a soar do lado de fora. Murilo havia cumprido sua parte do acordo, entregando o delegado Ricardo Santos, junto com todas as evidências de sua participação no acobertamento. Acabou, Renata. Caio disse quando os policiais entraram na sala. Finalmente acabou. 6 meses depois, o sol da manhã entrava pelas janelas do apartamento novo de Helena, criando reflexos dourados nas paredes brancas. Ela acordou cedo, como sempre fazia nos dias de voo. Mas desta vez era diferente. Não estava voando por necessidade ou para fugir do passado. Estava voando por escolha, porque amava estar nos céus. A vida havia mudado completamente desde aquela noite na mansão. Renata estava cumprindo pena de 15 anos por sequestro, formação de quadrilha e corrupção. O delegado Ricardo Santos também havia sido condenado e expulso da corporação, Murilo, em troca de sua colaboração. Conseguiu um acordo que o livrou da prisão, mas teve que deixar o país. Helena se olhou no espelho do banheiro, tocando delicadamente as 2 pulseiras que agora usava no pulso esquerdo. A original que havia perdido no acidente e a que a acompanhou durante todos esses anos. Caio havia insistido para que ela usasse as 2, como símbolo da união entre quem ela foi e quem se tornou. Helena, você está pronta. A voz de Caio veio da sala. Ele havia se mudado para um apartamento no mesmo prédio da filha. Não no mesmo andar, porque respeitava a independência dela, mas perto o suficiente para matarem a saudade de 15 anos perdidos. Já vou, papai. A palavra papai ainda soava estranha em sua boca às vezes, mas a cada dia ficava mais natural, como se sua língua estivesse reaprendendo uma palavra que sempre soube, mas havia esquecido temporariamente. Aeroporto de Congonhas, Helena caminhava pelo terminal, usando seu uniforme de comissária de bordo. Mas agora havia algo diferente em seus passos. Não era mais uma mulher fugindo do passado ou procurando por respostas. Era alguém que conhecia sua história completamente e escolheu continuar voando porque essa era sua paixão. Clara, quer dizer, Helena. Mariana, sua antiga colega de trabalho, acenou do outro lado do terminal. Como você está? Desde que saiu a notícia na televisão, todo mundo aqui fica falando sobre você. Estou bem. Mari, muito bem, na verdade. E vai continuar voando mesmo sendo rica agora. Helena sorriu. Era uma pergunta que recebia constantemente desde que a história havia virado notícia nacional. A descoberta da filha perdida de Caio Brandão. Os 15 anos de enganos, a prisão de Renata, tudo havia virado um fenômeno midiático. Vou sim. Ser herdeira dos negócios da família não significa que vou parar de fazer o que amo. E era verdade. Helena havia aceitado participar da administração da empresa, especialmente de um novo projeto que ela mesma havia sugerido.
a Fundação Helena Brandão para Crianças Desaparecidas, mas 3 dias por semana ainda trabalhava como comissária de bordo. Era sua forma de manter os pés no chão e continuar conectada com a pessoa que ela havia se tornado durante os anos difíceis. Voo 892 para Recife 2 horas depois. Helena estava servindo passageiros no mesmo tipo de voo onde tudo havia começado. Ironia do destino. O voo também ia para Recife, e ela não pôde deixar de sorrir lembrando daquele dia que mudou sua vida para sempre. Foi quando viu uma menina de uns 8 anos sentada sozinha na fileira 15, olhando pela janela com uma expressão de tristeza que Helena reconheceu imediatamente. "Oi, querida, está viajando sozinha?" A menina olhou para Helena com olhos grandes e assustados. "Estou indo para a casa da minha tia em Recife, meus pais. Meus pais morreram num acidente." O coração de Helena se apertou. "Como você se chama?" "Sofia? Sofia Mendes? Que nome bonito." Helena se abaixou para ficar na altura da menina. "Sabe de uma coisa, Sofia? Eu também fiquei órfã quando era pequenininha. E posso te dizer uma coisa. Vai ficar tudo bem. Vai mesmo. Vai sim. Às vezes a vida nos separa das pessoas que amamos, mas sempre nos dá novas pessoas para amar também. E sabe o que mais?" "O quê?" Helena tirou uma das pulseiras do pulso. Não a original, mas uma réplica que havia mandado fazer. "Esta pulseirinha é especial. Minha avó sempre dizia que as coisas que carregam amor verdadeiro têm o poder de nos proteger e nos guiar para casa. Mas eu não tenho mais casa." "Claro que tem. Casa não é só um lugar, Sofia. Casa é onde tem gente que se importa com você. E tenho certeza de que sua tia se importa muito." Helena colocou a pulseira no pulso da menina. Os sininhos tilintaram suavemente. E Sofia sorriu pela primeira vez desde que entrara no avião. "Obrigada, tia Helena." "De nada, querida. E lembra, sempre que ouvir o barulhinho dos sinos, vai saber que tem alguém torcendo por você." São Paulo. Escritórios Brandão no final da tarde. Helena foi aos escritórios da empresa para uma reunião sobre a fundação. Caio a esperava na sala de reuniões junto com Augusto, que havia se tornado um parceiro fundamental no projeto. "Como foi o voo?" Caio perguntou. "Abraçando a filha. Especial. Ajudei uma menininha que estava passando por uma situação parecida com a minha." Helena contou sobre Sofia e sobre a pulseira que havia dado para ela. "Você tem o coração da sua mãe." Caio disse, os olhos brilhando de orgulho. "Ela sempre ajudava crianças necessitadas." Falando em ajudar crianças, Augusto interrompeu. "Temos boas notícias sobre a fundação. Já conseguimos parcerias com 15 delegacias especializadas em pessoas desaparecidas. E o sistema de identificação por DNA que você sugeriu vai começar a funcionar no mês que vem." Helena sorriu. A fundação havia sido seu jeito de transformar toda a dor que viveu em algo positivo. Crianças desaparecidas teriam suas informações genéticas cruzadas automaticamente com bancos de dados de hospitais e orfanatos. Nunca mais uma Helena ficaria 15 anos sem saber quem era. E tem mais. Caio acrescentou. O primeiro caso da fundação já teve resultado positivo. Uma menina de 12 anos foi reunida com a família depois de 4 anos desaparecida. Sério. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas de alegria. Sério, e ela fez questão de mandar um bilhete para você. Augusto entregou um envelope para Helena. Dentro, havia um desenho colorido de uma família feliz e uma mensagem escrita com a caligrafia irregular de uma criança. "Obrigada por me ajudar a voltar para casa, Ana Paula. Noite, Mansão dos Brandão." Helena tinha voltado a passar alguns finais de semana na mansão de Minas Gerais, não para morar. Ela gostava de sua independência em São Paulo, mas para se reconectar com as memórias boas da infância. Estava no jardim, perto da fonte onde costumava brincar, quando Caio se aproximou carregando 2 xícaras de chocolate quente. "Pensei que gostaria de um chocolate, como quando você era pequena." "Obrigada." "Papai." Helena pegou a xícara e se sentou na beira da fonte. "Você sabe que eu sou feliz, né?" "Sei, sim. E isso me deixa mais feliz do que qualquer coisa no mundo. Às vezes eu penso como seria se eu nunca tivesse perdido a memória. Se tivesse crescido aqui, com você, sem passar por tudo aquilo." Caio se sentou ao lado dela. "E que conclusão você chega? Que talvez eu não seria a pessoa que sou hoje. Todos aqueles anos difíceis. Crescer no orfanato, ter que me virar sozinha.
Isso me fez forte, me fez independente, me fez valorizar as pequenas coisas da vida. Como o quê? Como o som dos sinos da minha pulseira, como a sensação de voar, como encontrar minha família de novo. Helena encostou a cabeça no ombro do pai. Como ter a chance de ajudar outras crianças a encontrarem o caminho de casa. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Ouvindo o barulho suave da água da fonte, foi quando Helena notou algo que a fez sorrir. Papai, olha ali, no jardim, próximo ao canteiro de rosas onde a pulseira original havia sido encontrada, uma nova roseira estava florescendo. Era pequena ainda, mas suas flores cor-de-rosa se destacavam na escuridão da noite. Plantei na semana passada, Caio confessou. Queria que tivesse alguma coisa nova crescendo no lugar onde você foi reencontrada. E que tipo de rosa é? Rosa Helena. É uma variedade rara, mas muito resistente. Dizem que ela floresce mesmo nas condições mais difíceis. Helena riu. Perfeito. Uma rosa que sobrevive a qualquer coisa e ainda assim continua bonita. Igual a minha filha, 2 anos depois, Aeroporto Internacional de São Paulo. Helena caminhava pelo aeroporto não mais como comissária de bordo, mas como presidente da Fundação Helena Brandão, estava voltando de uma viagem a Portugal, onde havia participado de uma conferência internacional sobre crianças desaparecidas. No bolso da jaqueta, carregava uma carta especial. Era de Sofia, a menina para quem havia dado a pulseira 2 anos atrás. Agora, com 10 anos, Sofia estava feliz com a tia em Recife e havia escrito para contar que queria ser comissária de bordo quando crescesse, igual a tia Helena que me ajudou no avião. A fundação já havia reunido 43 crianças com suas famílias. Cada caso era uma vitória. Cada reencontro era uma pequena vingança contra o destino cruel que separava pessoas que se amavam. Caio a esperava na saída do aeroporto, como sempre fazia quando ela viajava a trabalho. Como foi Portugal? Incrível. Consegui parceria com 3 organizações europeias. A fundação vai poder atuar internacionalmente agora. E como está minha filha favorita? Sou sua única filha. Papai! Helena riu. Por isso mesmo é a favorita. Caminharam juntos em direção ao estacionamento, conversando sobre os novos projetos da fundação. Helena havia aprendido a equilibrar perfeitamente sua vida. Parte empresária, parte ativista social, parte filha recuperando o tempo perdido. As pulseiras tilintavam suavemente em seu pulso enquanto caminhava, como uma trilha sonora constante de sua vida. O som que antes a intrigava, agora a tranquilizava, lembrando-a sempre de que tinha encontrado seu caminho de casa. No carro, Caio ligou o rádio. Uma música antiga começou a tocar. Atirei o pau no gato, e Helena não pôde deixar de sorrir. Lembra dessa música? Caio perguntou. Como esquecer? Você cantava para me fazer dormir quando eu era pequena. E agora? Agora ela me faz lembrar que algumas coisas nunca se perdem realmente. Elas só ficam esperando o momento certo para voltarem para casa. E enquanto dirigiam pela cidade que havia se tornado verdadeiramente sua casa, Helena olhou pela janela e viu um avião decolando no céu de São Paulo. Por um momento, sentiu saudade dos tempos em que voava profissionalmente, mas era uma saudade boa, do tipo que aquece o coração em vez de doer. Ela havia voado pelos céus procurando por respostas e acabou encontrando muito mais do que imaginava. Encontrou família, propósito e a certeza de que às vezes é preciso se perder completamente para descobrir quem realmente somos. O tilintar das pulseiras a acompanhou até em casa, como sempre acompanharia. Uma melodia de amor, esperança e segundas chances que ecoaria para sempre em sua vida.